começamos na aula passada a trabalhar com a história do Brasil. Vocês copiaram? Vocês viram aquela linha do tempo lá que eu deixei para vocês nos slides? Eu vi. Sim? A linha do tempo? E no vídeo, aliás, né? Eu vou compartilhar ela aqui com vocês também. Peraí. Eu vou começar a copiar as coisas. Vamos ver. Na parte da aula. Aqui, deixa eu compartilhar aquela linha para a gente retomar. Conjuração meia. Vamos ver aqui. Pronto. Então. A conjuração foi a primeira ideia de independência, né? Assim, de movimento, enfim, foi. É meio pequeno, só que não deu certo, né? Ia ser só em Minas Gerais. Isso. Mas olha só. Então, o que eu trabalhei no vídeo com vocês? Que eu botei essa linha do tempo, porque é bem importante a gente se situar, né? Eu lembro que quando eu estudava história, eu ficava muito perdida no tempo, assim. Eu achava que era, sei lá, 100 anos atrás e tinha acontecido lá na pré-história, assim, bem fora, né? Então, é bem importante essa situada aí na linha do tempo, tá? Então, eu coloquei como 1500, porque marca a posse do Brasil com a chegada dos portugueses, mas a gente tem toda uma história, né, antes desse tempo com os indígenas no Brasil. Então, coloquei ali algumas coisas. Então, durante 322 anos, que é de 1500 a 1822, nós fomos colônia portuguesa, né, 322 anos. Aí depois, olha que interessante, né? Depois, nós nos tornamos independentes. Mas quem continuou governando o Brasil, né, por mais 60 e poucos anos, foram 2 portugueses. Então, a gente não... A independência, né, foi meio assim. Então, mais algum tempo governado por portugueses, e a partir de 1889, sim, a gente tem a República. Que os franceses proclamaram lá em 1789. A gente levou mais 100 anos até ter uma república no Brasil. Tá? Meu Deus! Então, e até hoje nós temos a república, que eu coloquei ali, né? Que são governantes eleitos ou não pelo povo. Porque a gente tem algumas ditaduras aí no meio da nossa república. Né? Hein, prof? Sabe que eu fiquei indignado, prof? Eu tava vendo em um canal lá que eu acompanho que, sabe os senadores, os deputados lá de Brasília, aqueles que sabe que fazem, né? Então, tem uma lei que antes eles não aprovaram e não era do jeito que ele transformou, que era a lei de fake news, que tu tinha que botar teu RG e tudo no Facebook para poderem te perseguir, para te prender. Aí teve um cara lá, um velho desgraçado do negócio lá, que pegou, era um senador, eu acho, pegou, transformou essa lei e colocou que, tu não pode mais compartilhar nada que seja que seja de deputado, presidente, qualquer coisa que esteja meio que atacando a moral dele, e senão eles vão te perseguir, alguém vai te mandar preso. Ou coisa parecida, assim. Tu não pode mais fazer tua opinião, não pode mais... Isso se chama censura, né, gente? Censura, censura, censura. Nós trabalhamos lá no Iluminismo com a liberdade de expressão, né? Que a liberdade de expressão, ela tem um limite até que tu não ofenda ou invada o espaço do outro. Aí tu vai sofrer com as consequências da lei, por exemplo. De tu ofender uma pessoa, ela pode te processar por isso. Né? Mas a liberdade de expressão, ela é fundamental. E aí mora um perigo você não permitir a liberdade de expressão. Um perigo, por exemplo, fake news é uma liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão que é punida pela lei, porque ela fala mentiras, né? Não é meramente uma opinião, é mentiras que podem prejudicar muita coisa, né? Então, enfim. Nós temos, então, esses 3 momentos no Brasil. Brasil colônia de Portugal, Brasil como império, né, governado pelo Dom Pedro I e Dom Pedro II, e o Brasil república, que é o que nós temos até hoje. Tá? Essas 3 datas que eu coloquei aí são datas importantes para a nossa história. Enfim, 2 delas são feriados, né? Então, é importante também a gente saber do que se trata. Opa!
Muito É o bem. 7 de setembro. Aí, pessoal, no caderno, eu deixei para vocês 2 vídeos. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei 2 vídeos, tá? O primeiro, que era o meu, explicando essa linha do tempo, e mais 2, assim, para ilustrar o que foi a conjuração mineira. Tá? O primeiro eu achei meio confuso, o segundo eu gostei mais. O primeiro era muito Isso. rápido. Era muito curtinho, né? Mas eu achei legal o primeiro pela ilustração dele. Então, por sim, isso o que desenho. por isso que eu deixei ele também. Bom, essa conjuração mineira, pessoal, ela é um momento bem importante, né? A gente tem um cenário no Brasil que depois está ali nas perguntas, para que essa conjuração acontecesse, né? Em vários, se vocês olharem na internet ou livro didático, vocês vão encontrar como Inconfidência Mineira, né? Outros como Conjuração Mineira. É a mesma coisa, tá? Muito bem. Então, a partir disso, eu tinha pedido algumas questões, tá? Sim. Então, vamos lá. O que vocês destacaram sobre o Brasil na época, né, da Conjuração Mineira, ou seja, 1789? Trabalho, escravo, escravidão. Então, vou botar lá, escravidão, né, mão de obra escrava africana. O que mais vocês têm aí? Pacto colonial. Pacto colonial. Brasil, O que é o pacto colonial? Ou vocês só botaram pacto colonial? Não, é que eles, como se fosse... o comércio só podia ser do Brasil e Portugal. Beleza. Então, o Brasil só podia comercializar. Meu som tá ruim? Não. Não? Não, Com Portugal. Eu estava em cima do microfone, porque eu estou usando o microfone do computador. O Brasil, então, só podia comercializar com Portugal. Isso trazia uma série de prejuízos, principalmente para os grandes comerciantes, né? Porque ele fecha essa liberdade de comércio e aí tu não tem opção, né? Tu tem que comercializar com eles e o preço é o que os portugueses querem. Então, isso era algo complicado também, esse pacto colonial. Outra característica. Brasil dependente de Portugal. Tá, entra ali, tá, Gui? Vou deixar nesse item de pacto colonial. Outra? Riquezas eram obtidas através da mineração? Então, vamos lá. Eu vou botar, então, economia, tá? Mineração e agricultura. Eu ia falar monocultura. Monocultura. Vou botar aqui entre parênteses. Monocultura por quê, gente? Mono quer dizer Sozinho. Isso, então nós tínhamos uma cultura agrícola principal e outras menores. A nossa principal é a cana-de-açúcar, nesse momento, tá? Então, vou botar aqui, cana-de-açúcar. Então, nós tínhamos... Eu botei... Fala, Davi. Botei agroexportação. Uhum. E colônia, que o Brasil era uma colônia de exploração. Aí também não pode ser república. Os outros países já possuíam. Já eram repúblicas e nós ainda não, né? Alguns sim. Agroexportação, ou seja, nós vendíamos para Portugal os nossos produtos agrícolas. Tá? Uhum. Cara, até os agro. É os agro, meu. O ouro, roubaram as vacas. Isso. Davi, o que tu colocou depois? Que o Brasil era uma colônia de exploração. Isso aí. Colônia de exploração. Tá, eu só vou botar mais um que é importante também a gente ter esse cenário todo, tá? Colônia de exploração, o próprio nome diz, né? Os portugueses exploravam as nossas terras, as nossas riquezas. Vocês já ouviram uma frase dizendo assim, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, que nem os Estados Unidos, a gente seria rico que nem eles. Vocês já ouviram essa frase? Já. Não, eu não. Não, mas eu já meio que pensei nisso. A ideia já. Alguém já pensou? Beleza. Claro, O que vocês acham disso? Eu acho que ia ser tipo os Estados Unidos. Eu acho que sim. Acham que sim ou que não?
Não Eu sei. acho que não daria muito Seria certo, mais- porque Eu acho que sim. é Seria muito mais por espaço. dinheiro, mas, tipo, é Uhum. quase o mesmo. Então, os Estados Unidos, gente, eles tiveram as colônias de povoamento e as colônias de exploração. As colônias Sim. do sul, Flórida, e depois sobe mais algumas uns 3, 4 estados, eles tiveram a mesma exploração que no Brasil. Por quê? Porque o clima era favorável à plantação de Ai, que algodão, à cana-de-açúcar. Então, os Estados Unidos não foram aquela colônia linda que os ingleses vieram aqui para morar e para viver. Os Estados Hein, Unidos... professor? Oi? Eles roubaram ouro. Não roubaram? Sim, da mesma forma, era uma colônia de exploração a parte do sul. Então, A parte- a diferença, prof, Qual é a diferença? As lutas pela independência, Pelo amor de Deus. para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, durante um tempo, mesmo depois da independência, as colônias do sul continuaram tendo escravos e as colônias do norte não. Então, assim, né? A ideia era a mesma de exploração. Assistam o filme 12 Anos de Escravidão. Esse filme é fantástico. Conta a história de um negro livre que morava, não lembro em que colônia do norte ele morava, e ele foi capturado, né? E levado para uma colônia do sul para trabalhar como escravo. E ele fica 12 anos longe da família dele, né? E todo mundo achando que ele tinha morrido, enfim, aí tem toda uma história por trás. Assistam esse filme, mostra muito dessa ideia de, né, Estados Unidos é essa maravilha porque foi colonizado pelos ingleses. Errado. Tá? ô, prof, Erradíssimo. sabe Oi. uma coisa? Alemanha. Eu acho que seria assim, se fosse desse jeito, o Brasil seria maior, mas seria tipo um lixão. Gigante. Seria onde eles pegam os recursos e jogam de volta, o que sobrou. Acho que seria tipo isso. Na O norte seria verdade, rico. a gente não... Riqueza por riqueza, o Brasil tinha muito mais ouro do que todo o resto, né? Sim, A o produção Brasil de era ouro foi mina. enorme. O Peru, gente, Minas, minério, diamante, prata. Nossa! Os caras fizeram igreja de ouro conosco hoje. Então, assim, isso é furada, né? É alguém que não estuda história, enfim, as ideias e os Estados Unidos serem uma potência não teve nada a ver com isso, né? Porque a colônia de exploração foi a mesma. Foi o resto da história que foi definindo isso. Foi tipo a economia, né? Economia, luta pela independência, questão das leis, né? Então tem todo um outro contexto que é diferente. Muito bem. Outra coisa que vocês colocaram latifúndios? Não. Grandes Não, latifúndios. Não era só 4, professor? Sim, mas eu tô colocando a mais porque esse é bem importante, mas pode deixar só os 4, tá? Grandes porções de terras. É uma plantação grande. Uma plantação grande, exatamente. Então, quem tinha esses grandes latifúndios eram os ricos. Né? Não existia, por exemplo, você ter uma pequena terrinha lá, não. Né? As terras eram dos ricos. E é importante destacar outra coisa. O que a gente tinha de povoamento no Brasil nessa época? Colônia? Mas que lugares do Brasil tinha, por exemplo, cidades Rio de e tudo Janeiro, mais? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Todo Bahia. o nosso litoral brasileiro. Deixa eu fazer um desenho. Isso. É porque o que acontecia era lá, né? Era lá no Rio de Janeiro. Isso lá aí. Então aqui, litoral brasileiro. Salvador, Pernambuco, depois Ceará, Natal, assim vai. Rio de Janeiro, São Paulo e vem. Né? Nessa época, a gente tinha um povoamento no litoral e em Minas Gerais. Tá? O sul do Brasil, nessa época... Era mato. Né? Muito bem. Gente, eu botei a data errada aqui, tá? Por favor, corrijam. Eu me atrapalhei.
É um Não foi 7 aqui 1.800, não, prof. e aqui é um 8. Não, eu tava olhando e disse, agora eu olhei de novo. Opa, não, calma. Não, 1800 e pouco a gente já tá na República, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem, a gente tem os índios aqui, né? Da tribo G. A gente não tem colonização portuguesa, enfim, ainda. A gente tem uma questão bem lá no sul com os espanhóis, enfim, toda uma questão de luta. Mas aqui na nossa região, na Serra, ainda não, tá? Peraí, prof, já volto. Tá. Ai, Bom, meu Deus do céu, Jesus. continuando, então. Nós temos esse cenário brasileiro. Grandes proprietários de terra, muito ricos, escravidão, um pacto colonial e nós temos uma economia de mineração e agricultura. Tá? Esse é o nosso cenário. Muito bem. E aí, na letra B, pedir assim, o que significa a palavra conjuração? O que vocês têm aí? É. Reunião, chamar pessoas para se unir. Reunião. Alguém colocou outra? Muri, Elisa? Qualquer aliança. Reunião Oi. também, né? Isso aí. Reunião. Beleza. Nosso dicionário é meio básico, prof. Não tem, é essa a ideia, porque lembra que eu falei para vocês que podia ser inconfidência? Sim, Inconfidência porque não foram... mineira. Inconfidência não foram tem a ver com Portugal. traição. Tem a Sim. ver com traição. Sim, falou no videozinho. Porque não Isso, foram né? fiéis a 15 Portugal. vezes. Isso, muito bem. Onde é que aconteceu, então, essa conjuração mineira? Só para a gente deixar registrado aí? Minas? Foi Minas uma- Gerais? Foi uma Botaram? reunião. Vai. Não, tá na... Ou tá na... não. Eu posso falar, prof? Vai. O que foi... Vai o É José, assim, que ele pediu para falar. Vai lá. Pode ir. A conjuração mineira foi... Deu branco. E? Opa, acho que não. Arruma aí. Rio Branco? Ó, o que foi e onde ocorreu? Não, deu branco, prof. Ah, deu branco. Ah, tá. Tá, o que foi a conjuração, então? Vamos lá, primeiro. Foi uma reunião. Tá. Que o quê? Ocorrida em Minas Gerais. Que visava... Vocês não fizeram Eu essa? perdi. Perdi Pô, uma José. ideia. Prof, eu fiz, só que... Tá bugado aí. Só que tá uma Não tá confusão. Capricha essa letra aí, José, que eu também não entendi várias coisas que tu me mandou. Peraí. Davi, vamos lá. Foi Ô, uma Fê. reunião. Vai, Davi, pelo amor de A Deus. gente pode, Eu botei. vamos botar entre parênteses revolta. Eu botei. Foi um movimento contra a coroa portuguesa para conquistar a liberdade do Brasil. Ocorreu na Isso aí, capital de Davi, Minas meu Gerais. Deus. Pronto, que Davi é o pretendia. nosso guerreiro. Nosso guerreiro. Menos pretende. 1 grau. Não é fácil menos 1 aqui na É, manhã. menos É isso aí. Que Ô, José. pretendia. Davi é o nosso guerreiro. 0 grau, cara. Historiador profissional. Eita, travou. Que pretendia Que porra. fazer a Liberdade. independência. Ação do Brasil. E Minas Gerais no primeiro momento e depois do Brasil. Ok? Pode colocar também o motivo. O motivo acho que vai pedir mais para baixo, mas ó, objetivo, por exemplo. Ah, Ah, prof, eu não fiz essa porque eu fiquei objeto, daí eu não entendi. Objeto. eu escrevi errado? Não Não. sei, eu tinha copiado objeto, e daí eu falei, como assim? Eu fiquei Objetivo. pesquisando no Google, Objetivo. objeto. Não, objeto não, né? Objeto. Não, gente. Como é que eram conhecidos os líderes do movimento? Era o Alvarenga Peixoto, Joaquim Xavier e o Thomas Gonzaga. E tinha outros. Mas tem um traíra ali no movimento, né, prof? Tem o traíra, sempre tem o X9, né? Então Tem o vamos lá. X9, Joaquim. Esse nove Então, morreu, vamos lá. né? Como alguns. Vocês Traíra botaram como alguns. Cláudio Manuel da Costa.
Cláudio Manuel da Costa. Olha esse nome, pai. Claudinho? É Pedro da Que o Cláudio Manuel da Costa ele era? Guilherme de Pintura é mais fácil, não. Cláudio Manuel. Advogado, né? Advogado. Advogada. Depois vocês Cláudia, botaram outro. Botaram o Tomás Antônio Gonzaga? Alvarenga. Sim. Tomás Antônio Gonzaga. Que cara era, gente? Ah, não. O cara era juiz, o cara era, né? Qual outro que tu botou, Gui? O Alvarenga Peixoto. Inácio Alvarenga Peixoto. Cara, professor de todo mundo. Gente, eu não sei decorar o nome de todo mundo, tá? Só de alguém. Mas tá vendo aqui, tá louco. Peixoto, o que ele era? Ah, o Peixoto, ele era o... Não sei, engenheiro. Ele era dono de Minas e filho de fazendeiro. dono. E mais, gente, vocês não botaram O mais importante. O Joaquim. O Joaquim Xavier. Não, Joaquim, né? Joaquim José da... Opa, oi, prof. Xavier. Oi. Esse é o famoso Tiradentes. Esse era Aqui, ó, o Tiradentes sou eu, o José. Ele tirava dente mesmo, bro. E ele era Arrancava o quê? dente. O que ele era? Dentista. Ah, ele fazia várias coisas. Ele era... Ele faz fazia tudo. Como é que é o nome? Faz tudo. Faz tudo. alferes. Alferes, isso. Alguém sabe Eu o que ia é falar que ele era... É o Alferes. né? Alferes. Alferes, nome bonito, né? Alferes, gente, é um posto do exército. Um dos menores postos do exército, né? Ele não era careca. Por que para os Isso. melhores? Então, Menores. olha só, porque no exército tem uma escala, né? Assim, tu entra como... eu não sei a ordem, gente, né? Mas... Acho que é recruta no início. Tu entra como soldado, Não sei se mangalinha. é soldado, depois vai subindo. soldado, aí depois não sei vem o que lá. cabo, É como se depois fosse um vem soldado, né? Cabo, depois tem capitão, tem mais um monte de coisa. Sargento. Sargento, marechal. isso aí. Ó, Então, eu olha achei, só. prof, aqui, ó. Ah, tem dois, né? Não. Depende, ó. O exército brasileiro, prof, começa lá embaixo, daí vai Tem uma... terceiro de segunda classe, terceiro de primeira classe, cabo, terceiro sargento e vai subindo. Isso, E isso aí. o último posto é marechal. O alferes, gente, seria como segundo tenente, assim, não era tão, mas também não era tão grande coisa, né? Alferes, segundo. Nossa, porque é tão bom esse sonzinho de tanto teclado. Olha só. Então, o que a gente tem aí? Alguém colocou outro? Eu não. Oi? Não. Não botaram o X9 lá? Ah, o X9 era o Não Joaquim. merecia. Era Não. outro Joaquim. Era Joaquim. Joaquim alguma coisa. Outro Joaquim Xavier, Silvério dos Xavier. Reis. Silvério Silvério, dos Reis. Esse, eu não me lembro a profissão dele. Ele era um cara importante lá do negócio que perdeu dinheiro. Sim. Um ministro, alguma coisa. Quem é que tá dele? Digitar, por favor. Oi? Quem que tá batendo nesse teclado, gente? Hein, José? É o José. Bom, então nós temos esse cenário, né? Então, se eu tivesse que dizer que esse movimento, ele foi um movimento do povo ou um movimento das elites? Das elites. Das elites. Né? Esse movimento tinha pessoas das elites da época, ou seja, dos mais ricos. Por exemplo, nós tínhamos um advogado, nós tínhamos um juiz, nós tínhamos um dono de mina, nós tínhamos
um cara que foi garimpeiro, que era ali dentista, que não estudou para ser dentista, né? Ele só tinha o conhecimento. Ele tirava os dentes podres com o buticão. É isso aí. Aí, daí lá, depois de um tempo, ele foi ser do exército. E eu só quero confirmar a profissão do Joaquim Silvério dos Reis. Alguém entra na internet e procurei para mim rapidinho. Então, nós temos uma certa elite aí fazendo isso. Por quê, gente? Nós temos o Brasil, que é extremamente... José, eu vou pedir para te fechar o teu som e aí quando tu quiser falar, tu abre, combinado? Senão fica muito barulho. Pode ser? Beleza. E aí, gente, nós temos... Coronel? Como é que eu tá? Como? Ele era coronel? Pode ser, não me lembro. Aqui tá coronel. Então, vamos lá. Perdi meu lápis também, cara. Que Olha só, gente. Fazendeiro. pica, mano. Isso, fazendeiro? Fazendeiro, dono de mina, tipo, isso aí. Ok. Traíra. Botei o X9. Cabeça de berinjela. Bom, então nós temos esse cenário. Nós temos um... Oi. Me tira uma dúvida aqui rapidinho. Aqui na atividade de hoje, qual a ideia transmitida pela bandeira do estado? É do nosso estado ou essa daqui que é a cópia A da da China? atividade. Parece, né, Xê? Prof, falando na bandeira, me tira uma dúvida também, ó. Obrigado, prof. Calma, dá licença. Para aula de hoje, calma, respira fundo. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esta aula. Vocês vão lá no grupo do WhatsApp, clica de novo e entra de novo, porque falta 1 minuto para terminar. Tá? E daí eu continuo. Só tira uma dúvida. Mas eu já vou voltar, Murilo. Respira Mas tô bem fundo. rápido, prof. Não, Murilo. É pra desenhar o que no caderno? Nada. Calma, Olha ali, Murilo. observe e desenhe. Murilo, a bandeira, depois o eu fogão de chego. Portugal, caramba. Então, assim, ó, presta atenção. Eu vou encerrar a reunião e vocês entram de novo, certo? Que já tá terminando o tempo. Então tá. Adeus, prof. Adeus.